é o Ian Dutra de Souza. Ian, ele é formado na área de agricultura, é gestor do agronegócio 2023, mestrando em meio ambiente e desenvolvimento rural pelo programa de pós-graduação MADER da UNB, no campus Planaltina. Pesquisa circuitos curtos de comercialização em feiras orgânicas e agroecológicas no Distrito Federal, com ênfase em mapeamento e sistematização de experiências entre relação campo-cidade. Atua no Centro de Gestão e Inovação da Agricultura Familiar, nos projetos Monitora Orgânicos, Fase Nordeste, Monitora Safra Saudável e RIDSAN DF. Interessado em temas como canais de distribuição de alimentos, comercialização agropecuária, monitoramento e políticas públicas para a agricultura familiar e tradicional. Ian vai nos brindar com a palestra sobre existir e aproximar a resistência das feiras frente aos atacarejos. Ian, microfone ligado, a palavra é sua, muito bem-vindo aqui ao nosso clube. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por esse espaço, né, de conhecimento. Eu espero colaborar com vocês e trazer um pouco do assunto que a gente vai conversar. Para iniciar a conversa, é importante a gente sempre se questionar por que que a gente consome o que a gente consome. Eu acredito que na casa de vocês, quando vocês estão comendo o alimento, talvez essa pergunta já deva ter passado. De onde vem esse alimento que eu estou consumindo? Esse alface, será quem produziu? E aí, a partir disso, a gente pensa em todo o histórico da construção do sistema alimentar. E aí é isso que eu trabalho, trazer essa ligação do alimento de forma que o alimento seja político, mas que também seja um alimento saudável e não apenas uma mercadoria que a gente consome no supermercado. E aí, hoje, eu tive o desafio de conversar com vocês um pouquinho sobre esse caminho que o alimento faz até chegar à nossa mesa. Se a gente for parar para pensar lá dos primórdios, os primeiros seres humanos, eles eram nômades. Então, eles iam até um local, consumiam aquele alimento que estava disponível, e assim que aquele alimento ele acabava, ele passava para outro lugar. Só que com o passar do tempo, essas pessoas elas foram observando que quando ela jogava aquela semente em uma terra fértil, a semente ela fecundava e uma nova planta alimentícia surgia. E aí, com isso, a gente começa a domesticar a agricultura. E as pessoas, no lugar de serem nômades, elas passam a se fixar no campo e dão origem a essa agricultura que a gente conhece desde os primórdios até os dias atuais. É importante frisar também a participação das mulheres, né? As mulheres elas foram importantes para essa observação e os homens foram importantes para o desenvolvimento das tecnologias e das técnicas utilizadas. Com o passar do tempo, a gente foi observando uma quebra da diversidade alimentar. Então, naquele momento, o agricultor A, ele plantava o alface e o agricultor B plantava o tomate. E o que que eles começaram a fazer? Trocar alimentos. E aí, com essa troca de alimentos, né, a gente garante que haja uma diversidade dentro da alimentação. Posteriormente, com a chegada das cidades, a gente começa a observar que o sistema capitalista, né, com a relação do papel moeda e do dinheiro, ele começa a surgir. E aí começa a surgir, então, as feiras, né? A feira, ela vem do latim, que significa feriado ou festa religiosa. Hoje a gente não tem um consenso de quando que a feira surgiu. Alguns autores, eles vão falar que a feira surgiu no século IX, e outros autores vão falar que surgiu no século XI ou no século XII. O que a gente sabe é que essas feiras, elas aconteciam ao redor das praças da Igreja Católica, principalmente, né? Então, as pessoas, elas iam às missas, datas comemorativas da igreja, e assim que elas saíam da missa, elas se abasteciam com o alimento comprado ali. Posteriormente, lá no século XIII, em Portugal, a gente tem o desenvolvimento das feiras semanal. Então, todas as semanas aconteciam as feiras, e hoje a gente tem esse modelo de feira itinerante, né, que as pessoas, elas montam as feiras aos sábados, aos domingos, para poder comercializar. E essas feiras, elas chegam no Brasil, lá no Brasil Colônia, no período do século XVI para o século XIX, e ela traz esse espaço de socialização, dinamismo econômico e fortalecimento da agricultura. Só que, no entanto, baseado nesse momento que a gente vive do capitalismo e do sistema de venda, a gente começa a desenvolver os mercados, né? Na época, eram mercados quitandas, pequenas lojas, e aí, no ano de 1916, surge o primeiro supermercado.
O mercado naquela época, ele tinha como objetivo vender produtos in natura, então frutas, verduras e legumes, e também produtos processados, né? Então, produtos enlatados, produtos em embalagens, e as pessoas começam a ter esse sentimento de modernidade. Existe uma autora, que é a Esther Vivas, ela fala que quando os mercados surgiram, os consumidores se sentiram livres para poder ir até o local e consumir da prateleira. Só que junto com esse sentimento de liberdade, a gente também vive um afastamento da relação campo e cidade, né? E os mercados, eles foram se desenvolvendo em cima disso, de fazer com que as pessoas pudessem ir até ele em qualquer horário e consumir o produto da prateleira, sem precisar esperar um dia específico da semana. Com o passar do tempo, novamente, nós vamos ter, na década de 60, o surgimento do primeiro atacarejo. O que que é o atacarejo? Ele é um neologismo que vai juntar o atacado e o varejo. Então, ele possibilita que o consumidor ele possa ir até o local e consumir em grandes quantidades ou em pequenas quantidades. E aí, esses mercados, eles são ricos em diversidade de produtos. Um exemplo que eu posso citar para vocês, tem uma rede de atacarejo que é o Atacadão. Ele conta com 50 mil produtos dentro do estabelecimento. Então, é uma grande gama, um mix de diversidade, né? E esse sistema, ele vai fazendo com que a gente se afaste das feiras, se afaste dos agricultores. Então, a gente começa a pensar esse modelo que a gente tem hoje, de onde vem o alimento que eu consumo e o que eu estou consumindo de fato, se é um alimento saudável ou não. Com isso, professores, né, do mundo inteiro, eles começam a desenvolver um termo dentro da academia, que é o circuito curto de comercialização. Nada mais é do que aproximar o agricultor do consumidor. É uma tentativa que nós trabalhamos para que esse agricultor ele possa conhecer o consumidor e o consumidor conhecer o agricultor, algo que foi sendo perdido ao longo do tempo. E aí, dentro da minha formação como gestor do agronegócio, a gente trabalha com a visão sistêmica de que o agronegócio, ele envolve desde a produção do insumo até a comercialização. E aí, nesse período entre a produção e o consumo, nós vamos tendo vários elos dentro dessa cadeia. Nós vamos tendo transporte, logística, armazenamento, nós vamos tendo também a parte do marketing, que hoje é muito forte, né, dentro da agricultura e dos mercados. E o circuito curto ele vem com essa proposta de quebrar todos esses intermediários e religar o produtor do consumidor. Hoje, a gente trabalha principalmente dentro do circuito curto com feiras orgânicas, agroecológicas, que tenham a participação do agricultor vendendo o produto também, mas também a gente trabalha com outros pontos, como, por exemplo, as CSAs, que são comunidades que sustentam a agricultura. Aqui no Distrito Federal, é muito forte esse movimento. É uma forma do consumidor conversar com o agricultor e ter a experiência de produzir o alimento, de participar nessa produção, acompanhar as etapas também da agricultura. E também nós temos os programas governamentais, que fazem parte também dessa venda direta do produtor para as escolas, hospitais, instituições públicas como o PA e o PAA, né? E aí, com essa fala, a gente pode pensar assim, então você está dizendo que os supermercados são péssimos e a gente tem que acabar com os supermercados. Não necessariamente. Existe um professor no Rio Grande do Sul, que é o professor Sérgio Schneider, que ele é um dos maiores pesquisadores do tema, e ele está com um projeto chamado Mais Mercados. E esse projeto, ele visa possibilitar que essas redes, elas comprem da agricultura familiar e que elas possam incentivar também a participação deles, né? E aí, como exemplo, eu gostaria de trazer dois pontos para que vocês pudessem entender quais são os impactos do supermercado e como que a gente pode reverter isso. No ano passado, eu tive a oportunidade de viajar para o Rio Grande do Norte, e no projeto Monitor Orgânicos. E numa dessas viagens, a gente conversou com o filho de um agricultor, e ele estava relatando como era o processo de compra. Na cidade que eles vivem, é uma cidade pequena, então eles não têm feiras estabelecidas. Então, a forma de comercializar o excedente da produção é fazendo venda direta para os supermercados. E o supermercado que eles vendem, ele fazia o seguinte, ele comprava a caixa e eles pagavam apenas o que era vendido. Então, aquele agricultor, ele comercializava, por exemplo, 30 alfaces, pé de alface, né? Quando chegava no supermercado, se o supermercado vendesse apenas 2 alfaces, os outros 28 seriam devolvidos para o agricultor. E aí o agricultor, ele ficava com a
como eu posso dizer, ele ficava com prejuízo, né, de não ter vendido aqueles pés e muitas vezes já voltava danificados ou até mesmo fora de consumo. E outro exemplo que a gente teve também no Rio Grande do Norte foram agricultores que se organizavam para fazer feiras. E aí nas feiras eles conseguiam comercializar, conseguiam organizar os preços que eles iriam vender para que eles pudessem ter maiores retornos. Hoje eu trabalho principalmente no Distrito Federal, eu estou trabalhando em duas áreas, que é Sobradinho e Plano Piloto, e para vocês terem uma ideia, apenas nessas duas regiões a gente tem 5 atacarejos que concorrem diretamente com as feiras. E em 2022, quando eu estava fazendo o estágio da graduação, a gente observou um episódio onde o supermercado que fica perto da feira, ele colocou uma banca de produtos orgânicos para concorrer com a feira, de uma forma com que a feira pudesse parar de existir. E aí a feira se mantém até hoje por conta dos moradores locais, né? E aí isso vai muito do que o primeiro vídeo mostrou, né? O Fábio Ferreira, se eu não me engano, ele falava sobre isso, da gente pensar globalmente e agir localmente, né? E aí nesse momento os consumidores tiveram grande importância para que a feira pudesse continuar, para que eles pudessem consumir desses agricultores locais e tivessem acesso a esse alimento. E aí, quando a gente fala sobre feiras e atacarejos, a gente está falando também sobre a nossa participação como consumidor, né? E aí a mensagem que eu deixo hoje é da gente pensar como que a gente está pensando localmente, se a gente está consumindo um alimento que a gente sabe da história, ou se a gente está apenas tratando a nossa alimentação como uma mercadoria. E aí entram outros debates, né, que eu vou trazendo dentro da dissertação, que são as doenças não transmissíveis, como, por exemplo, a diabetes, hipertensão, que são doenças causadas pelos alimentos ultraprocessados, que são ricos em gordura, açúcar, sal também, né? Então, a gente poder ter essa percepção de como que a gente está se alimentando e pensar no alimento de uma forma política. Pensar que dentro daquele alimento, atrás do alimento, a gente tem toda uma história, uma família que está por trás da produção, existe as relações com a natureza, né? Hoje a gente vivencia momentos de grande impacto ambiental, então as formas que são produzidas com o uso de agrotóxicos, as queimadas que estão acontecendo também. Então a gente pensar como que o nosso consumo ele pode ajudar nesse fortalecimento da agricultura familiar e pensar também como que o nosso consumo ele pode influenciar para práticas mais saudáveis e sustentáveis ambientalmente. Agradeço a oportunidade e fico disponível para as perguntas. Nós temos um rotariano que mudou de clube e ele está no Rotary Clube Sobradinho e ele tipicamente se aposentou, adquiriu uma chácara, alugou, não sei, e ele passou a plantar hortaliças. E conversando com ele há algum tempo, ele me disse que estava fornecendo para supermercados, mas que ele estava tendo prejuízo, exatamente por conta disso que você falou, que ele colocava lá 100 plantas Uhum. e no dia seguinte ele entregava outras 100 plantas e recebia 90 de volta. Então, ele desistiu de fazer esse tipo de negócio com os supermercados ou atacarejos, enfim, não importa. E agora ele está servindo o pequeno negócio, que é exatamente as feiras propriamente ditas, onde ele está colocando à disposição aquilo que as feiras eventualmente não têm para comercializar ou na quantidade que elas precisam. Quer dizer, isso vai ao encontro exatamente desse que você falou. E aí eu diria até mais, quer dizer, no momento em que os próprios atacarejos, né, eles passem a se voltassem a serem produtores, eles na realidade deixariam de fazer isso que eles fazem. Teriam outro tipo de jeito de tocar o negócio. Só que eles não fazem isso, exatamente porque é cômodo, né? Então é isso que você comentou, eu só queria colocar isso para você, de um rotariano que vive isso, aqui em Realmente Brasília. não. Aqui no Distrito Federal a gente tem as CEASAs, né, que são as centrais de abastecimento. E aí o que acontece muito é isso. As pessoas acabam indo na Ceasa, compra a quantidade específica, e aí tem, por exemplo, mercados. Mercados, eles têm muito folhas de pagamento, então eles acabam negociando com essas Ceasas, né?
Aí eles pegam o produto e depois de um mês, 2 meses que eles vão pagar. Então acaba sendo muito vantajoso para eles. E aí, quando eles compram da Ceasa, eles acabam comprando alimento é, de vez, né, que a gente fala, que é aqueles tomatinho mais verde, que não está maduro ainda. Que aí acaba que vai amadurecendo já dentro das gôndolas, né, que quando eles consomem. Agora, diferente do agricultor familiar, quando ele tira do campo, ele tem pouco tempo para poder comercializar. Então, essas redes, elas Uhum. acabam investindo mais nisso. Vamos comprar de Ceasa, porque a gente vai ter mais tempo de pagamento e também compra mais verde, né? Então, tem essa parte também. E os mercados, eles acabam assim, se a gente for pegar o lucro do mercado, eles vão ganhar mais dinheiro com produtos ultraprocessados do que com produtos in natura. Tem um livro que é até do Joio e o Trigo, que é de dois jornalistas, que eles fazem esse livro aqui, ó, Donos do Uhum. Mercado. Eles fazem uma análise do Carrefour e do Pão de Açúcar. O Carrefour e o Pão de Açúcar, hoje em dia, eles são donos de outros mercados. Então, por exemplo, Atacadão Dia a Dia, todos esses estão dentro desses grupos, né? E aí eles fazem essa parte econômica mostrando que o que mantém os mercados de pé são os produtos ultraprocessados. Então, é biscoito, arroz, feijão empacotado, a parte também de limpeza muito forte. Aí essa parte de hortifruti é mais para concorrer com as feiras, com os agricultores, do que de fato para abastecer as É, pessoas, né? é dura essa visão da concorrência, né, que põe à frente o interesse meramente comercial e prejudica o ser humano, né? Então, a realidade aqui é um tiquinho diferente daí, quer dizer, não é que eu acho que aqui a consciência porque eu estou nos Estados Unidos, não sei se o Ian sabe, né? Só para deixar Aham, claro a história. beleza. A gente tem ali a questão dessa consciência de comunidade. Então, aqui perto eu tenho várias pequenas feiras, né? A gente vê por comunidade e as pessoas vão para prestigiar. E elas sabem que estão pagando mais caro, elas têm essa consciência. Agora, quando você pensa nas pessoas que têm condições, né, que estão em estruturas de necessidade, a gente sabe que vai vir mesmo a diabetes, porque assim, o que eles podem comer é alimento processado, o que o dinheiro deles compra é essa comida barata que não traz saúde, né? Então, hoje em dia virou modinha, mas principalmente eu acho que a modinha está ligado a essa dinâmica né, econômica do que a gente está vivendo, né? Esse foco. E o que que você acredita que é preciso fazer para despertar essa consciência e essa responsabilidade nas pessoas? Olha, o que a gente está observando muito, em vários lugares do Brasil, pelo menos, pesquisadores que estão trabalhando com circuitos curtos, né? Então, as pesquisas que a gente faz, a gente tenta viabilizar, trazer o debate, né? E também a mudança no foco das feiras. Tem uma feira que eu trabalho, que é a Feira da Ponta Norte, fica na Asa Norte, e aí essa feira ela acaba trazendo as pessoas para debates. Então, tá acontecendo a feira, e no centro da feira o pessoal começa a organizar rodas de conversa, é, Legal. trazendo focos, né, para agroecologia, para produção. Então, o pessoal começa muito isso. E também está tendo muito CSA, que é as comunidades que sustentam a agricultura. Então, junta um grupo. Como é que foram os desafios dele lidar com os feirantes, né? Haja vista que existe pelo menos no Rio, ó, existe a tradição da pessoa acordar cedo e de madrugada comprar os insumos na Ceasa e levar para a barraca dele e só vender, mas o 90% do que ele vende na hora da xepa. Ele fica lá o dia inteiro parado, quer dizer, ele trabalha horas a fio, mais do que um trabalhador normal, gasta combustível, tem uma Kombi velha, que ele vai e volta e leva as verduras dele, os legumes dele, e ele chega e só vai produzir em 1 hora ou menos, que é a hora da xepa. Então, paralelo a isso, mas no seu ponto de vista e na sua perspectiva, como é que foi o seu desafio ao lidar com essas feiras? Então, esse desafio eu enfrentei muito na graduação, quando eu fiz o TCC. As feiras, a feira que eu trabalhei, que é a feira em Brasília, né, na Asa Norte, ela começava, igual você falou, bem cedinho, 6 horas da manhã, o pessoal já estava vendendo, e eles ficam até 2 horas da tarde. O que eles fazem muito para poder fazer isso é barganhar. Então, assim, acaba que a pessoa passa, pergunta o valor, e aí eles começam com um preço um pouco mais alto, e aí ao longo do dia eles vão realmente abaixando, né, e vão barganhando com o pessoal. Então, não, achei muito caro. Não, mas se você levar isso, eu te dou um desconto em tal coisa, eu te dou isso de brinde. E aí foi uma forma que eles encontraram de não chegar
na hora da xepa, igual você colocou. É, a gente chegava, explicava o motivo da pesquisa, eles sempre aceitaram muito bem, e dificuldades também que a gente vê muito é a questão de transporte, igual você falou. Tem muitos agricultores que eles não têm carro apropriado, ou até mesmo não têm carro, e aí eles têm que contar com a parceria entre eles. Então, vários agricultores acabavam dividindo a barraca, né? Então, eu produzo alface e tomate, tem outra pessoa que produz abóbora e pepino. Então, a gente acaba juntando os produtos ali, fazendo a venda, para poder, né, ter mais saída, ter um mix de produtos também. Então, acho que a principal forma deles não chegarem nesse momento de vender por um preço muito abaixo é barganhar durante o dia e ter um mix de produtos também. Microfone. Mas vamos lá, Ian. Por gentileza, como você considera que seria, qual a sua sugestão para fazer com que os consumidores voltassem a comprar nas chamadas feiras livres, para que a população voltasse a adquirir alimentos mais frescos e com menos riscos de contaminação por agrotóxicos, uma vez que os agricultores familiares têm sua produção mais orgânica? Perfeito. A gente estava até conversando um pouco sobre isso. É uma grande dificuldade que a gente tem hoje, porque eu acredito que não vai surgir apenas do consumidor. Porque, igual a gente falou assim, é difícil a gente ter essa percepção. A gente tem um entendimento de que é mais saudável, mas a gente ainda tem essa dificuldade de ficar se policiando. Eu acho que políticas públicas são necessárias, né, para que a gente possa divulgar esse conhecimento. As escolas também já estão fazendo um pouco desse papel. E o Ministério, pelo menos aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele tem uma cartilha que foi lançada em 2014, que é o Guia, né, Alimentar, referência mundial, nosso guia, e aí ele prioriza os alimentos in natura. E aí hoje eu vejo que a gente está num processo de transição para que isso possa acontecer. Dentro das escolas, a gente tem o PNA e o PAA, né, que são políticas públicas, programas institucionais, onde a gente faz a compra de pelo menos 30% da agricultura familiar. E aí a gente faz essa divulgação, faz essa construção educativa, social, para que as pessoas possam ter essa noção. E aí eu acredito que a ligação das políticas públicas, eu acho que a educação, as escolas são importantes nesse processo também, e mais investimento em divulgação, principalmente Instagram, Facebook, rede aberta, né, televisões, etc., que possam falar sobre um pouco desse caso também, para poder puxar as pessoas de volta para essas feiras. Como a gente poderia viabilizar o acesso desses produtos de melhor qualidade, orgânicos, para uma população com uma diferença de preços, né? E a gente percebe num produto num supermercado e nessas feiras orgânicas e saem bem mais caro, né? Então, como é que a gente pode fazer essa viabilidade? E como essa tecnologia pode permitir o aumento do trabalho, a manutenção dos trabalhadores nessa área? Aqui no Brasil a gente tem o PAA, a PENAI, né, que são os programas que a gente citou, eles já fazem um pouco isso, trazendo essa alimentação para dentro das escolas. Então, essa é a primeira forma da gente viabilizar, e aí é fazer com que as prefeituras, os governadores, eles possam comprar mais a agricultura familiar. A lei hoje ela institui 30%, mas não necessariamente você precisa comprar apenas 30%, você pode comprar mais do que isso, né? E aí no SEGAF a gente tem projetos que vão trabalhar com isso, de conversar com esses produtores e com esses prefeitos, né, para que eles possam comprar mais. E outro modelo também que a gente tem aí, esse é o modelo do México, que é a moeda social. A prefeitura, por exemplo, se a pessoa ela é concursada, né, é servidor público, ela recebe como se fosse um ticket de moeda social. E aí essa moeda ela só pode ser trocada nessas feiras. Aí o agricultor ele recebe essa moeda social, vende o produto, e aí depois ele pode ir até a prefeitura, ou mensalmente, semanalmente, e pegar o dinheiro em espécie. Então essa também é uma forma que a gente pode viabilizar. Aqui especificamente, a Universidade de Brasília está fazendo um processo de tentativa de implementar moeda social na Feira da Ponta Norte. Então já tem uma iniciativa circulando dentro da ADUNB, né, que é a Associação dos Professores, para que os professores possam receber. Então é uma forma de viabilizar. A gente está numa região bastante diferente da de vocês aí, então a gente tem uma realidade diferente. Então, de repente, ele pudesse até contribuir com a região, não seria nem com a pergunta, né, que não seria o caso. Aqui na nossa região, o que tem perdido a força da feira é que, normalmente, o produtor vende para o mercado mais barato e, no dia da feira, ele quer tirar a diferença no produtor. Tipo o seguinte, vamos pôr assim, um pé de alface no mercado custa R$5,
Você vai na feira, ele custa 6. Mas aí é uma discrepância. Por que que ele vende para o mercado a preço do mercado vender a 5 e depois na feira ele quer por acima do mercado? E com isso ele vem derrubando o próprio produto dele, porque ele vai ficando refém do mercado. Aí aquele que não consegue pôr no mercado, ele acaba perdendo, porque ele vai na feira, ele quer vender mais caro, os clientes voltam para o mercado e acaba se beneficiando só aquele que dá preço para o mercado. Então, é uma coisa que tem acontecido muito na nossa região com quase todo produto que vem da agricultura, seja aí uma verdura, uma mandioca, até um milho verde que vai para o mercado, sempre é mais barato do que o da feira. E como na região nossa tudo é produzido na zona rural em pequena escala, não tem nada industrial, então a gente fica preocupado que a feira pode até vir a acabar por uma falta de conscientização e união do próprio produtor, não sei, de repente o amigo conseguisse explicar melhor para a gente uma solução. Difícil mesmo. Tem um livro, que é esse livro aqui, Donos do Mercado, ele foi escrito por 2 jornalistas, né, o João Pérez e o Victor Mattioli, e eles falam sobre essa parte. Eles observam que em São Paulo abriu um atacadão, e aí esse atacadão, ele fazia, por exemplo, ele negociava com o produtor e falava o seguinte: olha, para você ter o seu produto aqui dentro da gôndola, você tem que me doar tanto para fazer uma amostra. Aí o agricultor ia, doava esse tanto para fazer a amostra. Nessa doação, o agricultor ele precisava tirar o excedente, né, o valor que ele teve de prejuízo em outro local. Então ele acabava, nessa primeira vez, vendendo mais caro na feira para ver se ele conseguiria recuperar o valor que foi doado para o atacadão. No mês seguinte, se o atacadão ele tivesse lucro com aquele produto vendido, ele pagava um valor e aí ele continuava comercializando lá dentro das gôndolas. E isso aconteceu novamente, só que com o preço mais reduzido. Então acaba que, como você falou, o agricultor ele fica refém do mercado, porque o mercado ele tem mais poder. Ele consegue falar, olha, se você não vender para mim, eu posso pegar outro agricultor ali. E aí, para que ele possa ter um espaço de comercialização, ele acaba vendendo mais barato para o supermercado, para ter aquela garantia, e na feira ele acaba vendendo um pouco mais caro, para compensar o prejuízo que ele levou com o supermercado. É uma dificuldade que a gente vê hoje em vários lugares, e não tem uma resposta única que a gente pode falar, essa é a solução. Mas, como sugestão, eu acredito que a gente pode se basear na CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura. No lugar da gente fazer esses consumidores se organizarem para ir até o campo e ajudar a produzir, a gente poderia formar grupos de consumidores. No Rio Grande do Sul, teve uma experiência dessa, né, que a Potira Preis, é uma professora também do IF, ela fez a tese de doutorado dela em cima disso, ela juntou grupos de consumidores e fez com que houvesse o fortalecimento das feiras, né, então essa pode ser uma alternativa. E na Feira da Ponta Norte, que é a feira de Brasília que eu pesquiso, a gente também teve esse grupo de consumidores no início, então eles formaram 80 consumidores que garantiram que iria consumir o produto, e os agricultores já vinham assim, ó, sabendo que ia vender para 80 pessoas. E aí, com isso, o agricultor ele não fica refém do supermercado. E aí poderia ser uma alternativa para pensar no local que você mora, né, e atua. É uma coisa interessante, porque acaba meia dúzia, por exemplo, de produtores prejudicando o resto dos produtores. Porque são poucos vendendo para o mercado e se tornam refém, geralmente. Eu conheço, por exemplo, tomate. Tinha até primo meu que vendia para um mercado grande, o maior mercado da região aqui, e às vezes ele levava lá 30 caixas de tomate, e o dia que ele chegava lá para receber, o cara falava, ó, vendeu 16. Mas ele nem recebia o que perdeu, nem para trazer para os porcos, porque aquele simplesmente sumiu. Na realidade, era uma questão de fé na palavra do outro. Uhum. E com isso ele derrubava o preço do jeito que queria, porque além deles derrubar, e tinha essa quantia que perdia, que não se sabe se perdia ou simplesmente ele golpeava ali o produtor. É uma demanda assim um pouco pesada. Eu vejo assim, se o produtor se organizasse melhor, ele valorizaria mais o consumidor e conseguiria manter um preço assim que sobreviveria os dois. Na minha região tem funcionado assim, não sei em outras regiões mais grandes tem outros modelos de comércio, né, outras sequências. Olha só, Ian, deixa eu te falar, é claro que muita coisa é uma mentalidade de Brasil que perdura desde o Brasil colônia, né? O camarada quer ter o lucro dele garantido, porque a parte que mais dói do corpo do ser humano é o bolso.
Então, o produtor vê a chance dele ter, poxa, vou vender 90% da minha produção, mas eu vou garantir o meu sustento. Então ele acaba tendo que fazer o jogo dos grandes peixes. Mas a pergunta que eu ia te fazer não tem muito a ver com isso, não. Vem cá, você não acha que o uso de moeda local não é uma forma de você promover a alienação econômica da população? Olha só, você isola um grupo de pessoas do sistema financeiro. Você não acha que seria mais justo o nosso país ter impostos mais baratos, um ICM mais condizente com o desenvolvimento? Aí não, você isola as pessoas, cada comunidade. Ah, como, o quilombo tal tem a moeda saquinho de pitomba. O outro quilombo lá, a tribo indígena tem uma outra moeda local. Você não acha que isso é uma forma de você fragmentar a sociedade brasileira? Ela precisa se integrar para ter mais força, mas não. Então, são alternativas que a gente tem, né? Hoje, a gente tem essa concorrência, como já foi conversado, né, entre a gente. A gente tem, sabe que os mercados, eles concorrem com as feiras e tem toda essa questão pautada muito dentro da economia. As moedas locais, elas são uma alternativa de fomentar, né, os agricultores locais. Então, é o que acho que Fábio falou no início, é a gente pensar globalmente e agir localmente. Então, pode ser uma alternativa inicial, mas eu acredito que posteriormente a gente, depois que cria essa mentalidade, igual você falou, elas podem deixar de existir. Porque aí a gente já vai ter, por que consumir na feira? Por que ajudar um agricultor X, né? E aí eu acho que pode ser uma alternativa inicial às moedas locais e posteriormente, depois de ter essa formação, de ter esse entendimento, a gente superar as moedas locais. E aí o que eu estava conversando com a Val no intervalo era justamente isso, assim, da gente pensar também modelos da feira, não deixar com que a feira seja apenas um espaço de comercialização, mas que ela seja também um espaço de formação, que durante a feira a gente tenha mesa redonda, tenha momentos que a gente conversa com os agricultores, com os consumidores, para que a gente também possa fazer essa formação, né? Porque é algo que parte também da gente, não? A gente também não pode deixar com que tudo seja espere que outra pessoa faça, né? Valéria, como é que funciona aí exatamente o mercado este que foi comentado hoje pelo Ian? A dinâmica ela é muito similar em termos da questão econômica, né? Dessa dinâmica do poder econômico. É muito mais fácil você ir no mercado e comprar os multiprocessados, os biscoitos, né? A gente até tem, eu tenho uma amiga blogueira aqui dos Estados Unidos que coloca lá, né? Fazer uma salada é um prato gourmet chiquérrimo, que ela compra tudo pronto, caro, né? E se ela for no mercado, ela vai comprar um monte de opções baratinhas. Então, assim, a comida porcaria é muito mais barata do que a comida de qualidade. Mas, por outro lado, o que eu acho que é diferente é o senso de comunidade. O senso de comunidade aqui é muito forte. Então, eu tenho as feiras aqui perto de casa, em cada tipo, como se fosse o bairro daí, as nossas cidades satélites em Brasília, as comunidades, sabe? Eu tô aqui perto de Cincinnati, nos Estados Unidos, e eu moro num dos subúrbios. Então, a gente tem vários pequenos subúrbios, que é o que eu tô comparando com as cidades satélites, ou os grandes bairros, como se fosse o Rio de Janeiro. Então, para cada uma dessas, a gente tem as feiras, a gente tem Facebook, Instagram, tudo para saber. E os produtores também têm esse contato, eles fazem parcerias. Então, por exemplo, eu quero comprar mel e ovo caipira e mel aqui, né? Tem uma brasileira que tem uma fazenda, ela tem a parceria na veterinária. Ela vende com a padaria brasileira e também lá no espaço da loja, né, do veterinário. E as pessoas reconhecem que esse é um produto que você está pagando caro para ajudar, né? Então, e ele faz bem para você, e você quando coloca isso, e aí eles fazem com orgulho, eles pagam mais caro com o orgulho de estar ajudando. Não sei se isso é suficiente para manter, né? Mas é o que a gente vê funcionando. Se a gente for só pelo coisa do dinheiro, só pelo quanto que vai gastar, aí a gente só vai comprar besteira e porcaria nos mercados, nas grandes redes. Agora, algo interessante é que, por exemplo, aqui a gente nota literalmente a entrada do Walmart na minha região, a gente tem o Walmart, ele deu uma maltratada no nosso comércio local, muitos faliram, e é impossível, né? Então, o poder econômico dos grandes coloca sempre em risco. E aí, só a comunidade se unindo para que a gente consiga encontrar essa criatividade mesmo, né? Como o Ian trouxe para a gente. Me apresentando, Doris Débora Massulo, associada representativa ao Rotary Clube de Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros, estado de Goiás. E minha classificação é nutrição, função aqui no clube, presidente 2024-25.
No período em que eu trabalhei como nutricionista, eu era administradora de restaurantes de coletividade e trabalhei para as chamadas concessionárias de alimento. Então, nessa questão de adquirir, não era a responsabilidade minha, mas de uma central de compras das empresas para as quais eu trabalhei. E aqui em Alto Paraíso, a minha atividade, eu já sou aposentada há 10 anos, a minha atividade, na verdade, é holística, terapeuta holística. E o que eu quero passar para vocês é que Alto Paraíso tem um conceito muito avançado de sustentabilidade, preocupação com a saúde, com a agricultura familiar, que o pessoal aqui possa ter uma alimentação muito mais voltada ao naturismo, aos chamados orgânicos, tanto que as feiras aqui são de orgânicos. No sábado, uma feira maior dos produtores orgânicos, e nisso no período da manhã, às terças-feiras, na parte da tarde. Num outro dia, que é de quinta-feira, num outro ponto, uma feira menor, no domingo, período da manhã, de quinta-feira, na parte da tarde. Então, temos aqui 4 dias para que os produtores venham trazer os seus alfaces, brócolis, tomates, mel, uma série de produtos. São mais caros do que os supermercados? Aqui nós temos 7 supermercados numa cidade muito pequena, mas temos. Sim, são mais caros. Mas há um público altamente consciente da necessidade e importância de consumirem alimentos mais saudáveis e de contribuir para a economia local dos pequenos produtores, e o pessoal aqui é muito unido neste conceito. É bastante unido. É muito interessante ver isso. A questão de moeda social também já vem sendo implantado aqui, já faz poucos anos, 2 a 3 anos, mas isso é uma iniciativa não da prefeitura, e sim de uma associação espírita, junto com uma empresa de reciclagem. Então, desenvolvendo um projeto de moeda social, iniciando um trabalho de instruções, de informações, de ensinar crianças a coletar o que é material reciclável, entregar em um determinado ponto de coleta e trocar aquele material por moeda social, onde as famílias dessas crianças, que geralmente são as crianças mais carentes, trocam por alimentos nos supermercados, trocam por alimento para os seus pets ou até por algum material de construção necessário para as suas casas, suas reformas. Então, Alto Paraíso tem entre aspas, ou pode-se dizer que uma consciência de lidar com a saúde através de alimentos mais saudáveis. Somos aqui envoltos, ao redor de nós existe a agricultura convencional, com a utilização dos agrotóxicos, contudo, foi criada uma barreira para que não contamine aqui também as nascentes de água de 3 importantes bacias hidrográficas do país. Alto Paraíso e a cidade de Cavalcante, da qual Alto Paraíso é descendente. Cavalcante era o distrito principal, e Alto Paraíso, com o tempo, se emancipou, tem esta preocupação. E era essa contribuição que eu queria passar. Gratidão. Boa tarde, adorei sua palestra. E eu queria falar sobre a moeda social rapidamente, porque eu sou professora, eu vejo que na escola as famílias mais necessitadas recebem aqui no DF a cesta verde, e eles gostam muito da cesta verde, embora demoraram bastante para se adaptar. E o que acontece com moeda, na minha opinião, o que eu acho que pode acontecer com a moeda é a mesma coisa que acontece com o cartão de material escolar.
a gente pede uma determinada lista de material escolar para os alunos e os pais vão aos locais aonde recebe, nas lojas onde recebe o cartão material escolar, onde eles poderiam adquirir material escolar, e as mães ou os pais, os parentes, seja lá quem for, eles adquirem outros produtos, e não o material que o aluno precisa. Porque a loja, o estabelecimento, ele aceita, ele não fica ali escravar isso aqui, eu estou com esse cartão para comprar material, né? Então, ela compra uma vasilha plástica, ela compra qualquer coisa, uma colcha, eu não digo que ela não esteja precisando, mas não era o objetivo daquele cartão material escolar. Então, tenho medo que venha acontecer isso com essa moeda social para alimentação, que é altamente necessário, porque o lanche, a merenda das escolas públicas do DF, que atende a mais de 80% da população, a rede toda, quase 700 escolas, tem um lanche fantástico, maravilhoso, super nutriente, ou seja, riquíssimo, né, tem uma variedade enorme, mas os alunos não comem. Muitas vezes eles não comem os lanches, porque os pais preferem mandá-los para a escola com suquinhos de latinha, suquinho pequenininho, com biscoito, com fandango, com sei lá, nem sei o nome de tanta coisa. Então, ele deixa de comer aquela alimentação. Então, acho que o foco maior, né, é na educação de verdade. Educação dos filhos, das crianças, para que elas possam entender. Então, a gente já está com um índice de obesidade muito grande, né, até na pré-escola ainda, nós já temos uma obesidade gigante, e eu acho que se der o cartão, essa moeda social, aí vai piorar a situação, porque daí é que vai comprar refrigerante mesmo, esse tipo de coisa. É melhor educar e aí sim, continuar fazendo como esses lanches. Os lanches são fantásticos. Um tema provocativo, né? Acho que isso é importante, o papel do Rotary também é esse, trazer temas que suscitem esses bons debates, né? Então, parabenizar o Ian, parabenizar o professor Rui, pela nova colocação aí, saudades, faz tempo que a gente não se fala. Mas eu queria só fazer uma contraposição a essa história da moeda social, porque ela tem que ter uma amarração muito bem definida. Se você colocar a moeda social para comprar alimentos da agricultura familiar, não dá para ter desvio. Ela tem que ser comprada e só quem pode receber é quem tem alimentos da agricultura familiar. É assim que funciona, por exemplo, a alimentação escolar hoje. Tem indivíduos que fazem atravessadores, que vão buscar alimentos no SEASA e vendem como sendo agricultores familiares, existem. Mas é a minoria e o controle social pode fazer esse papel. Mas o mais importante, acho que é trazer esse debate da alimentação saudável, da comida de verdade, que a gente cada dia mais precisa de fazê-lo, né? A gente está cansado de ver esse ciclo da doença com o alimento, com o remédio, a gente tem que tentar romper isso, e eu acho que essa história de discutir a conexão novamente, né, de quem come, e o papel do consumidor é fundamental, isso não tenho dúvida. A Europa está fazendo isso hoje com o Brasil com a questão ambiental. Se a gente não pensar assim no nosso terreno, eles estão pensando, eles estão colocando condicionantes para o nosso agronegócio, querendo um alimento que não desmate, que não tenha queimada. Eu acho que a gente tem que pensar isso também nos nossos quintais, na nossa cidade. Por enquanto, eu acho que o Ian, junto comigo e com vários colegas, sonha, mas a gente acha que isso um dia vira realidade. Obrigado, gente. Eu, em nome do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro e de todos os nossos convidados aqui presentes, agradecemos a você e oferecemos o Rotary Clube Brasília 5 de dezembro está oferecendo a você esse certificado pela palestra que você acaba de proferir. Muito obrigado, e você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom estar com vocês, foram debates ricos, né, espero ter contribuído com o pensamento e com o posicionamento de cada um. Fico à disposição para conversar com vocês nos próximos 15 minutos, que a sala vai ficar aberta, e também se alguém tiver interesse, pode estar mandando mensagem pelo e-mail, telefone, estou disponível, e no final na verdade, em março do ano que vem a dissertação sai, e aí vocês vão conseguir ler completa na íntegra. Boa tarde a todos que participaram desse interessante, uma dissertação de mestrado, né, que o Ian fez, e é muito interessante. Lógico que implementar isso não é muito fácil, mas
as tentativas, pelo menos, de melhorar o nível de alimentação é muito interessante. Eu quero cumprimentar aqui a presidente Val Blanco pela iniciativa, sempre são eventos proveitosos e que trazem muita novidade, muita sabedoria para a discussão dos nossos companheiros. Parabéns e que continue, né, esses debates que são muito interessantes. Uma boa tarde a todos. E hoje, quinta-feira, 10 de outubro, às 13h31, batendo sino e saudando o Pavilhão Nacional, nós damos oficialmente por encerrada a nossa 15ª